aqui para te ouvir, Senhor. Fala conosco. Nós oramos assim agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos continuar a nossa série sobre trabalho e espiritualidade. Semana passada nós falamos sobre os perigos do trabalho, mas nós falamos também sobre a nossa recompensa do trabalho. E o mais importante é você guardar que um dia Jesus trabalhou na cruz pelas nossas vidas. Foi capaz de derramar sangue, para que através do fruto do seu trabalho, da sua vida, morte e ressurreição, eu e você pudéssemos alcançar a recompensa de uma vida transformada, a recompensa de uma vida com consolo, a recompensa de uma vida eterna. Eu e você somos fruto da recompensa do trabalho de Jesus lá na cruz. Bem, mas hoje nós vamos conversar sobre um outro aspecto do trabalho. Falamos sobre os perigos do trabalho, sobre a recompensa do trabalho, mas hoje nós vamos conversar sobre o trabalho como serviço. O trabalho é um chamado de Deus para servir. Tudo bem? Queridos, certa vez eu ouvi uma história de um ex-diretor executivo de uma grande rede de lojas americana chamado Mike Ullman. E ele, depois de muitos anos de trabalho, alcançou o seu sucesso profissional, alcançou status, alcançou uma vida financeira bem-sucedida. Ele não tinha desejo nenhum de voltar a trabalhar, não tinha por que voltar a trabalhar. Alcançou tudo o que necessitava, que almejava, e estava desfrutando das suas férias ou da sua aposentadoria. Mas, certa vez, já aposentado, ele recebeu um convite para assumir a direção de uma empresa que tem várias lojas nos Estados Unidos. E depois de ter trabalhado tanto, alcançado sucesso financeiro, alcançado sucesso profissional, ele aceitou o convite de voltar a trabalhar. E ele relatando sobre esse desejo de voltar a trabalhar, é que ele viu nesse convite a oportunidade de fazer a diferença na vida de mais de 25 mil funcionários que possuía essa empresa que ele ia trabalhar. Quando ele recebeu então esse convite para trabalhar, ele sentiu-se um chamado para fazer a diferença na vida de 25 mil funcionários. É tão interessante, meus queridos, porque no Novo Testamento nós temos essa expressão chamado. E no Novo Testamento nós podemos entender que a vida nossa do trabalho é também um chamado de Deus para que nós possamos servir as pessoas, servir a sociedade, servir o mundo para a glória de Deus. O trabalho é também um chamado. A palavra chamado no Novo Testamento, nós temos várias implicações. Nós temos a palavra chamado como no grego kaleo, que significa chamado para salvação, chamado para ter vida com Deus, chamado para ter comunhão com Deus. Então, de alguma maneira, todos nós somos chamados por Deus para viver em comunhão com Ele, tendo fé em Jesus. A palavra também chamado no Novo Testamento é apresentado também como o desafio de nós anunciarmos a palavra de Deus ao mundo, de nós pregarmos o Evangelho. Todos nós somos chamados a falar de Jesus, a espalhar a mensagem do Evangelho. Todos nós somos chamados a fazermos discípulos. A palavra chamado também no Novo Testamento é utilizado também para esse desafio de nós sermos igreja. A vida cristã não é vivida de maneira individual, isolada, mas nós temos um chamado para vivermos como povo do Senhor, um chamado para vivermos como família de Deus, um chamado para sermos o corpo de Cristo neste mundo. Por sinal, a palavra igreja, no grego eclesia, tem a ver também com o chamado, aqueles que foram chamados.
Mas interessante que no texto que nós vamos ler, de 1 Coríntios capítulo 7, Paulo, ele explica para os seus eleitores na cidade de Corinto, de que a partir do momento que eles se convertem a Jesus, no capítulo 7, Paulo vai trabalhar isso, que a partir do momento que eles se convertem a Jesus, eles não precisam mudar o que eles estão fazendo na vida, no sentido de não precisam mudar o seu casamento. Paulo vai trabalhar isso. Olha, vocês que se converteram e o cônjuge ainda não é convertido, vocês não mudem de casamento, permanecem. Paulo também vai falar sobre a questão do trabalho, até da condição social. E no verso de número 17, o verso que nós vamos ler, Paulo vai trazer exatamente essa expressão, que nós também somos chamados por Deus, não só para ter vida com Jesus, não só para anunciar a palavra de Deus, não só para ser igreja, mas todos nós também temos um chamado para o nosso trabalho. Deus tem um chamado para o nosso trabalho. Independente se é um trabalho na empresa, se é numa instituição, se é na prefeitura, ou se é dentro de casa, ou se é na igreja. Todos nós somos chamados para exercer um trabalho. Resumindo, meus queridos, assim como Deus capacita cristãos para viver em comunhão com Ele, para viver em comunhão com a igreja, assim como Deus capacita homens e mulheres para servir no reino dele, Deus também capacita homens e mulheres para edificar a sociedade, para edificar o mundo e tornar o mundo um lugar melhor através do nosso trabalho. Eu me lembro de uma frase que diz assim: sabia que a diferença de um deserto para uma cidade, uma sociedade, é o trabalho. Se ninguém trabalhar, se ninguém fizer nada, o mundo vira um deserto. Mas quando todos nós trabalhamos, servimos, cuidamos, nós transformamos o mundo um lugar melhor. Queridos, isso é muito importante nós entendermos sobre isso, porque quando nós pensamos em trabalho, sabe o que nós pensamos? Nós pensamos em nós. Nós pensamos em trabalhar para conquistar a nossa liberdade, trabalhar para conquistar os nossos sonhos, trabalhar para alcançar a nossa felicidade. Mas eu queria que você entendesse nessa noite que o trabalho, meus queridos, não tem a ver com eu. O trabalho tem a ver com nós. O trabalho não é sobre o nosso umbigo, não é sobre nossas necessidades, expectativas, realizações, mas o trabalho é sobre um bem maior, de Deus em nós e através de nós. Preste bem atenção. Você já parou para pensar que o seu trabalho é uma maneira de você servir a Deus? Não é sobre boletos, não é sobre realizações, sonhos, viagens, mas o seu trabalho, seja fora de casa, seja dentro de casa, seja na igreja, seja onde for, o seu trabalho é uma maneira de servir a Deus. Por isso, abra a sua Bíblia comigo então, em 1 Coríntios, capítulo número 7, vamos ler esse texto. 1 Coríntios, capítulo número 7, nós vamos ler o verso de número 17. Vamos ler juntos? Está aqui projetado, vamos ler juntos? Em todo caso, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Queridos, o capítulo 7, depois você pode ler na sua casa, é um capítulo onde exatamente Paulo vai trabalhar sobre o que deve mudar e não mudar depois da nossa vida cristã. E no capítulo 7 tem um tema muito polêmico, que eu não seria sincero se eu não fizesse uma contextualização.
No capítulo 7, nós temos Paulo falando sobre: se você está na condição de escravo, você deve continuar nessa condição de escravo. Bem, uma visão superficial desse texto pode usar e justificar de que Paulo está defendendo o contexto da escravidão. Mas nós precisamos entender, meus queridos, que a vida de um escravo do Oriente Médio, tanto no tempo do Novo Testamento como na Antiguidade, não é comparado e semelhante ao contexto de escravidão que nós tivemos no nosso país. O escravo, no tempo bíblico, era tratado como alguém que participava e pertencia praticamente à família. Não sei se você lembra, mas quando Abraão não tinha filhos, uma queixa que ele teve diante de Deus foi: a minha herança eu vou ter que deixar para o meu escravo. Porque assim era, um escravo que crescia dentro de uma família, ele fazia parte daquela família, a tal ponto de que se aqueles que pertenciam à família, o pai e a mãe, não tivessem filhos, a sua herança deixaria para o escravo. E nesse contexto, meus queridos, nós precisamos entender que Paulo e a Bíblia apresenta uma dinâmica de escravidão muito diferente do tempo que existia naquela época, a tal ponto que Paulo, lá na carta de Filemão, vai dizer o seguinte, que Filemão deveria tratar o seu escravo, o seu servo, não como um servo, como um escravo, mas como um cristão. Então, quando Paulo ele apresenta essa questão do capítulo 7, do servo e do escravo, eu preciso que você entenda que não é sobre essa visão de escravidão que nós temos no nosso contexto brasileiro, onde tratou o ser humano, o escravo, numa subcondição humana, de alguém que viveu numa condição inferior. Não, nesse contexto aqui, Paulo entendia um escravo como um irmão em Cristo, como alguém que deveria ser tratado como alguém que faz parte da família de Deus, como alguém que merece respeito, amor, como alguém que é igual. Então seria injusto nós usarmos o capítulo 7 para tentar dizer que Paulo está defendendo a escravidão. Não, porque na visão de Paulo, diferente daquele contexto, ele apresenta de que nós devemos olhar a todos como irmãos e irmãs da fé. Todos precisam ser tratados com amor, respeito e dignidade. Bem, fechando esse contexto, os irmãos estão comigo, sim? Nós vamos voltar então para o nosso texto. E a partir desse texto, entendendo então que Deus tem um chamado para nós no nosso trabalho, eu queria trazer aqui 3 princípios sobre o trabalho como esse chamado de Deus para servir. 3 princípios desse chamado de Deus para servir. Primeiramente, o trabalho como uma vocação. Martim Lutero usou exatamente esse texto de 1 Coríntios, capítulo 7, verso 17, como em todo caso, cada um continue vivendo a condição que o Senhor lhe designou, de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem. E Martim Lutero, reformador do século XVI, ele traduziu essa palavra do grego chamado para a palavra em alemão beruf, que significa ocupação. E ele trouxe naquela época do século XVI, na verdade, uma polêmica. Porque naquela época, a igreja se entendia como o reino de Deus pleno aqui na terra. A igreja era a única instituição que representava o reino de Deus. Então, naquela época do século XVI, se entendia que existiam 2 categorias de vida profissional. Uma categoria de vida profissional que era a categoria daqueles que trabalhavam e que tinham um trabalho espiritual, que eram aqueles que serviam o reino de Deus, que naquele contexto do século XVI era a igreja. Então, somente tinha um trabalho espiritual, padre, papa, a freira, aqueles que dedicavam a sua vida à igreja. E todos os outros trabalhos, fossem eles artísticos, manuais, intelectuais,
Todos eram trabalhos mundanos, todos eram trabalhos do mundo, todos eram trabalhos seculares. Mas aí então Lutero, ele revoluciona naquele contexto, dizendo não, queridos, todos os cristãos são de uma classe espiritual. Aqueles que servem a Deus na igreja, aqueles que servem e trabalham numa empresa, aqueles que são enfermeiros, aqueles que são professores, aqueles que trabalham para coletar o lixo, não importa que trabalho que você exerça, todos nós somos espirituais, porque todos nós fazemos parte do reino de Deus. E aí ele vai trazer um texto muito conhecido, que é 1 Pedro, capítulo 2, verso número 9, nós temos aí esse texto, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Pedro está dizendo que todo cristão faz parte da geração dos escolhidos de Deus. Todos os cristãos fazem parte de um reino onde todos nós somos sacerdotes. E como sacerdotes, todos nós estamos adorando a Deus, todos nós estamos servindo a Deus, todos nós estamos vivendo para a glória de Deus. Por isso, queridos, você precisa entender de que não existe para um cristão trabalho espiritual e trabalho mundano. Todo trabalho é um trabalho espiritual, porque todo cristão é alguém que adora e que busca o Senhor. Então, onde estivermos trabalhando, nós estamos trabalhando para Deus e para a glória de Deus. Por isso, queridos, que nós, quando vamos trabalhar, quando vamos exercer o nosso trabalho, ou até mesmo quando vamos escolher o nosso trabalho, nós precisamos fazer perguntas mais cristãs. Porque as perguntas que as pessoas normalmente fazem é: qual é o trabalho que dá mais dinheiro? Qual é o trabalho que dá mais benefícios? Qual é o trabalho que vai me dar mais benefícios e vai me cobrar menos? Que vai me dar mais recursos e exigir menos? Qual é o trabalho que vai me dar mais credibilidade, mais status, mais poder, mais influência? Todas essas perguntas não são perguntas cristãs. Quando nós vamos viver um trabalho, seja onde for, nós vamos perguntar: qual será o trabalho onde, através das minhas habilidades e oportunidades, eu serei mais útil? Qual o tipo de trabalho que eu poderei agradar mais à vontade de Deus e ser bênção na vida de outras pessoas? Qual o trabalho que eu posso exercer para abençoar vidas e glorificar a Deus? Por isso eu me lembro da história de uma jovem de uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos, que ela estava trabalhando num dos grandes bancos de investimento em Manhattan, em Nova York, e todos da igreja, todos que conheciam ela, estavam encantados com essa posição de trabalho que ela conseguiu, o trabalho de grandes recursos e grande reconhecimento. Naquele contexto, talvez o trabalho com maior recompensa financeira. Mas ela começou a fazer essas perguntas cristãs: como que eu posso ser mais útil às pessoas? Como que eu posso fazer no meu trabalho mais à vontade de Deus? Como que eu posso viver para a glória de Deus? E ela começou a fazer essas perguntas e ela acabou decidindo sair do mercado financeiro e trabalhar numa editora de livros. Porque ela era alguém que gostava muito de ler e ela entendeu que através desse trabalho, numa editora de livros, ela poderia ser mais útil e ela poderia servir a Deus.
Preste bem atenção, não é sobre dinheiro, não é sobre status, não é sobre recursos. Mas se nós trabalhamos para a glória de Deus. Amém? Eu me lembro, já compartilhei aqui a história de um pastor que, por sinal, até já pregou aqui na nossa igreja. É o pastor chamado Paulo Júnior. Ele é hoje ele está em Curitiba, mas ele é da região de Botucatu. Eu morei com ele quando eu fui seminarista em São Paulo. E o pastor Paulo Júnior, na minha época ele era seminarista, ele veio de um contexto familiar bem diferente, normalmente nós conhecemos os pastores. O seu pai é um dos médicos mais famosos de Botucatu, professor universitário, investiu bastante na vida acadêmica do Paulo Júnior. Paulo Júnior estudou na melhor faculdade da cidade de Botucatu, fez intercâmbio na Irlanda, viveu também nos Estados Unidos, arrumou um grande trabalho em São Paulo como gerente júnior, estava ganhando muito bem, mas Deus tinha um chamado para ele para ser pastor. E o fato que ele, apesar de ter sido construído pelo pai para ter uma carreira de sucesso que garantisse bastante recursos, ele decidiu abandonar essa empresa, foi ser pastor de tempo integral na IPI em São Manuel, na região lá de Botucatu, para ganhar praticamente 1/6, quase que 1/10 do que ele estava ganhando na empresa. Os irmãos conseguem entender que o trabalho não é somente sobre dinheiro, não é somente sobre recursos, status, mas é sobre o chamado e a vocação que Deus tem para nós. Pode dizer amém? Segundo lugar, meus queridos, o trabalho também é como um ato de amor. Em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 14, Paulo vai dizer sobre isso: façam tudo em amor. E olha, irmãs, os nossos homens aqui trabalharam hoje pela manhã com muito amor. E irmãos, era 7:30 da manhã, o Rodrigo já estava pingando de suor já. E carregou cadeira e mesa, e a turma lá descascando fruta e café. Olha como as mulheres tomam café, fiquei impressionado. Eu acho que foi, sei lá, uns 20 litros de café, não sei. Porque, olha, a gente teve que fazer uma unção da multiplicação do café. Bem, mas tudo isso foi feito com muito amor, com muito amor. Queridos, o trabalho como um ato de amor é uma maneira revolucionária de ver o trabalho como uma ocupação que tem um propósito sublime. Através de um trabalho feito com amor, preste bem atenção, nós estamos honrando a Deus, nós estamos amando as pessoas e nós estamos servindo o mundo. Hoje, as pessoas estão procurando no trabalho que ofereça dinheiro, conforto, mínimo possível de cobrança e esforço, e estão perdendo a visão do amor. Até mesmo alguns médicos que já não buscam na sua carreira de medicina como primeiro objetivo aliviar o sofrimento das pessoas, mas muitos buscam a medicina como meio para ganhar a vida. E cuidar de enfermos e curar pessoas é apenas algo que acontece no caminho. Muitos enfermeiros, muitas vezes, que se colocam em vários plantões, já não têm mais aquela visão de cuidar de vida, mas estão preocupados em recursos. Muitos professores que têm essa vocação maior de cuidar de crianças, instruir crianças, enxergam muitas vezes num concurso de municipal, estadual, um trabalho que dê estabilidade. Queridos, muitos trabalhos que nós poderíamos achar
que era para ser feito com amor, as pessoas estão exercendo simplesmente para buscar o que é melhor para elas. Isso pode acontecer até mesmo no ministério pastoral, onde alguém que está pastoreando, cuidando de uma igreja, não pensando em Deus, não pensando nas pessoas, mas pensando em si. Você consegue enxergar que o seu trabalho é uma oportunidade de demonstrar amor às pessoas? Independente de qual for. Se você costura, o seu trabalho é uma maneira de demonstrar amor para as pessoas. Se você é um atendente de uma loja, o seu trabalho é uma maneira de você demonstrar amor. Se você cuida de um TI, de uma empresa, e mantém todo aquele sistema, é uma maneira de demonstrar amor. Se você trabalha no atendimento ao público, é uma maneira de demonstrar amor. Se você cuida da segurança na área da segurança, é uma maneira de demonstrar amor. Se você cuida da sua casa, é uma maneira de demonstrar amor. Certa vez eu li sobre uma pesquisa que foi feita com soldados britânicos que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. E tentaram entender por que esses soldados, que mesmo ganhando, assim, quase que uma miséria de recursos, num trabalho onde não tinha segurança, habilidade, mas um trabalho onde eles estavam colocando a vida em risco, mas mesmo assim trabalhavam num alto nível de alegria, de satisfação, em alguns contextos de até contentamento. O que fazia isso acontecer? E a pesquisa é que eles estavam contentes, felizes, não era por causa do dinheiro, não era por causa de estabilidade, não era por causa do conforto, mas é porque eles estavam fazendo parte de um propósito maior. Eles entendiam que o trabalho deles era um trabalho que resultava na proteção do seu país. Queridos, quando nós entendemos isso, que o trabalho é uma maneira de amar as pessoas, que o trabalho é uma maneira de demonstrar amor, nós encontramos um propósito sublime, que traz alegria, que traz contentamento, que traz paciência. Tem uma frase aqui, na verdade um texto de Martim Lutero, que eu queria compartilhar com vocês. Diz assim, Martim Lutero, reformador do século XVI, ele diz assim: o que é o nosso trabalho? Seja lavoura, no jardim, na cidade, em casa, na guerra ou na política, se não apenas o desempenho de uma criança, por meio do qual o Senhor nos oferece suas dádivas, na lavoura, em casa e em todo e qualquer lugar? Essas máscaras de Deus, por trás das quais Ele decide permanecer oculto e realizar todas as coisas. Lutero traz uma definição do trabalho muito interessante, diz assim, olha, não importa qual for o trabalho, muitas vezes nós somos meras crianças, que estão executando uma tarefa, mas por trás dessa tarefa, por trás desse trabalho, por trás dessa vida profissional, é o próprio Deus alimentando pessoas, é o próprio Deus protegendo uma cidade, é o próprio Deus cuidando de uma instituição, é o próprio Deus abençoando vidas. Que por trás da nossa vida profissional, Deus usa a nossa vida profissional como máscaras para exercer o seu cuidado e o seu agir sobre o mundo. Quem já foi, às vezes, mal atendido por um médico? Levanta a mão. Mas quem já foi bem atendido por um médico? Levanta a mão. A gente não teve a sensação que era o próprio Deus cuidando de nós? O próprio Deus demonstrando amor. Eu agradeço a Deus pelas professoras e professores que meus filhos têm na escola,
porque eu entendo que através desses bons professores que trabalham com amor, eu vejo Deus cuidando dos meus filhos. Quando você levou um carro no mecânico, e o mecânico cuidou bem do seu carro, resolveu, não foi uma bênção de Deus? Quando você foi no dentista, aquela dor de dente, não foi bênção de Deus? A roupa, a comida, o café da manhã, um louvor, uma transmissão, ministério infantil, recepção, tudo isso é Deus usando nós como máscaras para demonstrar o seu agir, o seu cuidar com as pessoas e com o mundo. Você já parou para pensar que por trás da maneira que você trabalha, Deus está demonstrando amor para as pessoas? Os irmãos estão comigo, sim? Por último, meus queridos, o trabalho também como ministério de competência. O apóstolo Paulo, agora em 1 Coríntios, capítulo 15, verso número 58, depois de falar sobre a ressurreição de Jesus, dizendo, olha queridos, o tempo é difícil, estamos enfrentando lutas, mas lembre-se, Jesus ressuscitou, Ele é quem Ele diz ser, Ele venceu a morte. Se Ele ressuscitou, um dia nós vamos ressuscitar. E depois de falar da ressurreição, ele traz então uma aplicação, dizendo o seguinte no verso 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Queridos, se nós entendemos que todos os trabalhos é uma maneira de servir a Deus, Paulo está dizendo para você, olha, Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Um dia esse mundo vai acabar. Por isso, enquanto você estiver trabalhando, independente dos recursos, independente da valorização humana, trabalhe, se dedique. Porque se você trabalha para o Senhor, o seu trabalho não será em vão. Isso significa cuidar de casa, isso significa cuidar do nosso lar, isso significa cuidar de uma empresa, isso significa cuidar de uma escola. Todos nós precisamos trabalhar com dedicação. E essa expressão no grego, dedicados, significa abundar ou transbordar. Isso implica também em exceder, em superar. O texto aqui dedicado é alguém que trabalha mais do que é exigido, mais do que é esperado, alguém que realmente se dedica, alguém que excede na excelência, alguém que excede na responsabilidade, alguém que excede no compromisso, alguém que não faz apenas o que é exigido, cobrado, mas aquele que faz muito mais do que isso. Preste bem atenção, meus queridos. Uma das grandes maneiras cristãs, de nós demonstrarmos amor a Deus, às pessoas, nós demonstrarmos a nossa fé, é exercermos o ministério de competência. É trabalharmos com competência, com dedicação, com amor e com excelência. Não existe nada mais cristão do que trabalhar buscando a excelência. Os irmãos e as irmãs estão me entendendo? Você tem dado o seu melhor no seu trabalho? Dentro de casa, na empresa, na instituição, na escola? Você tem dado o seu melhor? Porque não existe nada mais cristão do que aqueles que trabalham com competência, com excelência e que dão o seu melhor. Porque quando nós falamos de cristãos, nós pensamos normalmente aquela pessoa que para de beber, aquela pessoa que para de fumar, aquela pessoa que vai na igreja no domingo. Bem, tudo isso é
Mas ser cristão é principalmente exercer a nossa fé no lugar onde nós muitas vezes gastamos o maior tempo da nossa vida, que é no trabalho. E trabalhar ali com competência, com responsabilidade, com amor, com excelência, fazendo o nosso melhor. Por isso que eu gosto de lembrar de uma frase de Martim Lutero, eu já repeti várias vezes, que uma vez perguntaram para ele, mas Lutero, como que um sapateiro pode viver para a glória de Deus? Ele falou, esse sapateiro vai viver para a glória de Deus se ele fizer o melhor sapato possível e vender no preço mais justo. Ele estará vivendo para a glória de Deus. A nossa competência no trabalho mostra a nossa fé, mostra o nosso amor, mostra o nosso desejo de glorificar ao Senhor. Eu queria mostrar para vocês uma imagem de um avião. Bem, esse é um avião de quase 270 toneladas. Certa vez, em 1989, um avião, voo 811 da United Airlines, isso? O que você falou está certo. Decolou de Honolulu a caminho da Nova Zelândia, região da Oceania. Mas quando o avião chegou à altitude de 6.700 metros de altitude, a porta dianteira do bagageiro se abriu com toda a força, e nisso, já com esse buraco, 9 passageiros já foram sugados. Os 2 motores da direita foram atingidos pelos estilhaços e ficaram inutilizados. O avião estava, como era uma grande viagem, o avião estava lotado, estava pesado, o tanque estava cheio. Estava pesando mais de 276 toneladas. Numa velocidade de quase 317 mil quilômetros. Nesse contexto, o piloto, mesmo em alta velocidade, mesmo com um buraco, mesmo com motores falhando, ele conseguiu fazer a aterrissagem desse avião. Especialistas disseram que o que ele fez em alta velocidade, com o avião desequilibrado, foi algo praticamente impossível. Um entrevistador teve a coragem de perguntar para ele que quando ele viu que perdeu a porta do bagageiro, perdeu os motores, o que ele fez? O que passou na mente dele? E ele respondeu o seguinte, tem essa frase: fiz uma oração rápida pelos meus passageiros e voltei ao trabalho. Queridos, nesse contexto desse piloto, ninguém estava preocupado se ele era uma pessoa simpática ou não. Ninguém está preocupado se ele fez uma ação audível ou não. A maneira que ele teve para demonstrar uma atitude reta, cristã, amorosa, foi fazer o seu trabalho com competência, salvando vidas. Queridos, uma maneira de nós certificarmos que estamos servindo a Deus no nosso trabalho é sabendo se nós estamos sendo competentes, se estamos fazendo com dedicação, se estamos fazendo com amor. Sabe por quê? Porque Deus fez isso conosco. Deus trabalhou em nosso favor, dando o melhor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu melhor, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. O Senhor deu o seu melhor. Ainda em Filipenses capítulo 2, a partir do verso número 5, Paulo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que Cristo teve, que sendo igual a Deus, não usurpou o ser semelhante a Deus, mas antes se esvaziou de toda a glória, veio ao mundo a figura de um homem, de um servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. E Jesus deu o seu melhor, Ele deu a sua vida em nosso favor. Por isso, meus queridos, não existe nada mais cristão quando nós servimos com competência para a glória do Senhor. Preste bem atenção, como o mundo seria diferente se cada trabalhador pensasse assim, não é verdade? Quantas empresas seriam diferentes? O atendimento ao público seria diferente, a administração pública seria diferente, como a sociedade, como dizem que o nosso país é um país cristão evangélico, se realmente fosse, imagine se cada cristão que se encontra nas empresas, indústrias, prefeituras, trabalhasse com essa competência, como o mundo seria melhor. Bem, enquanto a banda se prepara, eu queria trazer aqui algumas questões para a gente refletir e praticar ao longo dessa semana. Os irmãos e irmãs estão comigo, sim? Pode dizer amém? Bem, vamos lá. Primeira pergunta. Como você pode transformar seu trabalho numa oportunidade de servir a Deus e as pessoas? Independente de como for o seu trabalho, dentro da sua casa, como que você pode fazer do seu trabalho uma oportunidade para servir a Deus e amar as pessoas? A escola, a empresa, na internet. Como? Quais são as oportunidades que Deus está te dando para demonstrar que através do seu trabalho você está servindo a Deus e as pessoas? Segundo lugar, meus queridos, você tem feito o seu melhor em tudo que realiza, como uma expressão do seu amor por Deus e pelo próximo? Você tem enxergado o trabalho como esse lugar de dar o seu melhor, como uma expressão de amor a Deus e amor às pessoas? E por último, meus queridos, Jesus deu o seu melhor por nós. Nós somos fruto do seu trabalho lá na cruz. Ele ressuscitou e habita em nós, para que nós, através do seu Espírito, não vivemos uma vida egoísta, uma vida só preocupada no consumo, no dinheiro, nos recursos, nos boletos, mas quem crê em Jesus, recebe a presença de Jesus e descobre uma vida de amor, de generosidade, uma vida onde nós queremos ser bênção, porque um dia Ele nos abençoou. Para terminarmos, eu termino com essa frase do pastor Timothy Keller, que diz assim, vamos colocar em pé? Olha só como o texto, olha só o que o texto diz assim: como já temos em Cristo as coisas que outras pessoas buscam no trabalho, salvação, autoestima, consciência limpa, paz, agora trabalhamos simplesmente por amor a Deus e aos nossos semelhantes. É um sacrifício de alegria, uma limitação que oferece liberdade. As pessoas trabalham, as pessoas não cristãs trabalham em busca de reconhecimento. As pessoas não cristãs trabalham como através do trabalho, quem sabe trazer salvação para a sua vida, trazer paz para a sua vida, trazer valorização para a sua vida. Nós que somos cristãos, nós já temos paz com Deus. Nós sabemos que a nossa identidade não é status profissional, não é quanto nós ganhamos, não é o que nós temos. Sabemos que a nossa identidade cristã é o que o Senhor fez por nós lá na cruz. Por isso nós podemos trabalhar, não para tentar
satisfazer o nosso ego, não para demonstrar que somos melhores, superiores, não para demonstrar que nós conquistamos, vencemos, mas porque Jesus venceu por nós lá na cruz, nós podemos trabalhar com uma forma de amar a Deus, de amar as pessoas, para a glória do Senhor. Vamos viver para a glória de Deus, de domingo a domingo, todos os dias, em casa, fora de casa, na igreja, na empresa, na rua, tudo para a glória de Deus. Vamos louvar ao Senhor.